Nós vamos começar agora um vídeo explicativo como nós devemos montar o equipamento HeavyQuantic no paciente para fins diagnósticos e terapêuticos e também passo a passo a análise do software, do diagnóstico e do tratamento. Vamos colocar os eletrodos de eletrocardiograma no paciente, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Vamos fixar do lado esquerdo e do lado direito a conexão com o equipamento. Vamos colocar também o pulsímetro, o eletrocardiograma associado ao pulsímetro. Fixamos aqui para não haver deslocamento do pulsímetro. E também aqui o indutor de frequências de ruído branco solitônicas para tratamento e diagnóstico do paciente. Tudo isso já está conectado do HeavyQuant, equipamento, variabilidade da frequência cardíaca, ao software de análise humana e otimização. Vamos iniciar agora a primeira dosagem, a primeira scanning do HRV, onde temos os nomes do paciente, data de nascimento, peso, etc. E vamos partir para a primeira avaliação. Essa primeira avaliação é chamada medição inicial. A medição inicial leva 5 minutos. E uma vez iniciada essa medição inicial, nós vamos ter que ter alguns cuidados. Primeiro, o alto-falante, a saída de som maior sempre que 50% do volume eficaz. Nos settings, interessante colocarmos a medição através do eletrocardiograma, o tempo do sinal biológico, a amplificação e o tipo de visualização. Aqui nós temos o eletrocardiograma, o pulso e a variabilidade da frequência cardíaca vista de 3 maneiras diferentes, onde nós temos os batimentos cardíacos, o índice de estresse e o índice do pulso. Do lado direito temos a frequência cardíaca e sua variabilidade, a idade cronológica e biológica especial para esta paciente, o nível de estresse sempre tem que ficar abaixo de 100 e aqui a latência do pulso. Uma vez terminada a medição inicial, nós vamos ver quais são os parâmetros que essa medição nos trouxe. Calcula-se automaticamente o parâmetro. Aqui nós temos o estado neurovegetativo, ela está equilibrada de uma certa forma no parasimpático. A idade biológica dela em comparação com a média estatística é 36% maior, nós queríamos um pouco mais, nós queríamos na faixa verde. Depois, o diagrama de distribuição de frequências está interessante, mas nós queremos que ele se amplie mais, nós vamos ver o que é que está acontecendo. Os parâmetros mesuráveis, para isso é necessário um treinamento específico, o parâmetro de valores normais, o coeficiente de variação, o MR/SSD, o índice de estresse, o SD1, o SD2, alta frequência, baixa frequência, a capacidade total, as frequências não maléficas ou min, frequências de variabilidade e outros parâmetros que vão ser avaliados através do diagrama Fourier de regulação e a distribuição dessas frequências da variabilidade da frequência cardíaca. Então, voltando ao resultado, nós vamos então agora fazer uma outra medição. Primeiro, nós assinalamos esta como uma primeira medição inicial. Vamos então fazer uma medição de follow-up, onde o paciente vai realizar uma respiração
para nós vermos que através da biorregulação, através da respiração, o que é que vai acontecer com esse paciente. Então nós pedimos que o paciente inspira e expira lentamente, fazendo esse movimento bem tranquilo, inspirar e expirar. Aqui nós temos uma análise da velocidade de inspiração e expiração que o paciente pode seguir, e muito interessante, neste processo, através dessa chamada manobra de Valsalva, que acompanha a respiração, vamos observar aqui o ritmo cardíaco e a coloração da variabilidade da frequência cardíaca de acordo com os seus parâmetros. O verde é o espetacular, normal, fisiológico, o amarelo claro, alguma tendência de distúrbio, o amarelo escuro e o marrom. São processos biorregulativos de intensidade, por exemplo, como você olha aqui. Então, passando nesta época, nós temos também algum fator que causou distúrbio na variabilidade da frequência cardíaca. Temos também aqui o índice de estresse inicial, respirando e soltando. Enche o nariz, solta pela boca. A latência do pulso, a inicial, e nós vamos fazer procedimentos também de comparação quando terminarmos essa avaliação que dura, como a inicial, 5 minutos. Vamos agora fazer uma análise desta segunda medição, a chamada medição follow-up, onde nós vamos ver a comparação entre a primeira e a segunda medição. O que é que nós temos interessante aqui? Que com a medição, com a respiração, fazendo de acordo, ela melhora a variabilidade e entra num certo equilíbrio. Melhora também a sua idade biológica e cronológica. Então, para ela, a respiração é medicamento. Tá? A gente sabe da yoga, do pranayama, etc., a importância. Na Alemanha existe um processo de respiração que foi desenvolvido, né, que chama Atmungsheilkunde, ou seja, a maneira de curar-se através da respiração. Interessante nós notarmos aqui, a variabilidade melhorou bastante, 48%, e nós temos aqui também uma diferença entre a primeira e a segunda medição. Aqui nós temos também como está a quantidade de energia do processo. Vê que ela está, se ela estivesse entre 40 e 60, ela estaria dentro do range fisiológico do sistema nervoso simpático e parasimpático. Nós vemos aqui uma predominância do sistema parasimpático com certo conteúdo inflamatório. Nos diagramas primeiros e segundos, você vê que com a respiração ampliou esse diagrama, ela ganhou energia, os parâmetros melhoraram. E o diagrama de Fourier do primeiro e segundo, nós vemos uma melhor distribuição, mas ainda uma perda energética na sua regulação com o processo final. Vamos então voltar e agora vamos partir, sempre indexando com a primeira medição, para uma medição serial. O que é a medição serial? Até então, todos os equipamentos de variabilidade de frequência cardíaca realizavam isto, viam o sistema neurovegetativo, etc. O Heavy Quantic vai além. Nós podemos agora testar aonde estão os problemas através de um banco de dados de mais de 1000 itens, onde nós vamos iniciar com o teste básico da medição primária. Então, esse teste, nós temos aqui, a primeira é a limpeza do processo, o equilíbrio, e depois nós vamos item por item com o teste básico primário, analisar uma série de coisas. Alergia, por exemplo, em geral, bactérias, um pool de bactérias, outro pool de bactérias. Vamos ver se existe algum bloqueio vacinal, quer dizer, algum efeito secundário de algumas vacinas e de outras vacinas mais recentes. Ver se ela tem alguma informação de carcinogênica no seu organismo, ver também se existe alguma influência nos chakras. Cada vez sempre uma nova medição. O realizador da medição e do teste pode escolher cicatrizes, por exemplo, que são campos de interferência, enfermidades autoimunes
enfermidades degenerativas, enfermidades inflamatórias. Nós podemos depois nos subitens testar cada um desses subitens. Enfermidades oncológicas, informacionais ou presentes. Déficit enzimático, que aí são fases celulares da otoxicologia. Focos crônicos femininos, no caso a nossa modelo aqui, a nossa querida Fabi, né? Vamos ver se tem algum foco, né? A parte hormonal. E refriso bem, isso é um teste médico. Por quê? Através da variabilidade da frequência cardíaca e do eletrocardiograma, nós vamos ver como a intolerância alimentar, como o paciente reage a esses estímulos. Metais pesados, um grupo de metais pesados, outro grupo de metais pesados. Vamos agora ver as neurotoxinas, a mordida, vocês vão perguntar, puxa Francisco, ele não faz automático? Não, você precisa pensar, como todo instrumento que usa, o diagnóstico é feito pela pessoa que faz, o aparelho ele só conduz você para interpretar o estresse oxidativo nitrosativo, conhecido como estresse oxidativo, né? Presença de parasitas no organismo. Se ela tem algum processo de intoxicação por pesticidas, que é muito comum hoje, pesticida está em toda a cadeia alimentar, não é? Desde a planta até o animal, quem come carne, não é? Parte psíquica, campos de interferência em geral, toxinas herdadas e, finalmente, terminando esse teste com os vírus. Vamos proceder ao teste. Ele é automático, com isso o paciente vai ficar em cada subitem 1 minuto do teste, onde cada subitem vai ser testado, analisado em profundidade e dado uma capacidade biorregulativa. Então nós já começamos aqui com esse primeiro teste, que é a limpeza do processo, para que o paciente seja testado sem interferências extras durante o processo de teste. É chamado Auflösung Switching, quer dizer, é o desconectar de processos que podem trazer má interpretação ou um teste ruim de cada subitem do processo. Cada teste dura, nós temos 31 minutos de teste, nós vamos deixar depois nossa querida Fabi aqui descansando, né? Fazendo o teste, respirando normalmente, né? E observamos aqui que neste dado superior do eletrocardiograma, o eletrocardiograma está liso, está bonito, não há interferência eletromagnética. Estamos finalizando agora e fazendo a avaliação do processo biorregulativo dos 31 itens testados no teste básico, né? Onde você vai ter uma série de informações básicas de uma forma geral, holística do paciente, desde a parte psíquica, parte hormonal, psiconeuroendócrina, sistema neurovegetativo e todas as suas consequências terapêuticas e biorregulativas através da variabilidade da frequência cardíaca. Qual a vantagem que você tem? Você pode dizer, mas é 1 por minuto, demora tanto. Não. É um processo onde você usa o eletrocardiograma, usa o pulso, a variabilidade da frequência cardíaca e o corpo é submetido a uma série de processos informativos e reage no seu sistema neurovegetativo de forma matemática. Então isto é interessante porque a análise é matemática. Terminamos a análise e agora vamos fazer a avaliação serial dos processos que ela tem. Aqui nós temos do lado direito todos os processos que foram testados e nós temos aqui em vermelho aquilo que não está regular ou que tem um certo bloqueio da regulação. Nós percebemos que a regulação dela é boa porque mesmo em vermelho ele não ultrapassa as áreas de normalidade. O que nós temos aqui, por exemplo, alergia bastante alta, mas ainda funcional. Nós temos aqui também no nível 12 doenças inflamatórias, no nível 23 estresse oxidativo, que são os focos principais. A parte relacionada aos hormônios, que é a parte 16,
ela está um pouquinho irregular, vê que ela quase não aparece. Aqui nós vamos ver, isso aqui é a regulação, como é que nós podemos, o que é que nós temos que tratar primeiro dessa paciente. Então aqui aparece a alergia, se nós clicarmos aqui, imediatamente nós vamos ver a resposta que o organismo tem. Com a alergia ela fica muito parasimpaticotônica, mas ela também ganha, se você tratar a alergia, fica 87% de melhora entre o aspecto da idade biológica e idade cronológica. Ao nível do diagrama, se você tratar a alergia dela em geral, ela vai melhorar toda a sua parte. Então o foco principal dela é a alergia. O segundo foco é o estresse oxidativo. Veja os diagramas de Fourier, né, com as análises, e você vê que quando você trata a alergia você melhora. Vamos voltar aqui e vamos novamente ver as avaliações seriais, né, daquilo que não está muito legal. Nós vamos ver aqui o item 12, que são doenças inflamatórias. Então, colocando o teste para nós termos uma resposta sobre as doenças, com as doenças inflamatórias ela perde idade biológica e ela encolhe o diagrama de expansão, isto é, na realidade ela tem um processo inflamatório. Então, o interessante que nós vamos fazer agora, nós vamos fazer um tratamento baseado na avaliação serial dos fatores de estresse que mais estão presentes nesse momento do paciente, através de a chamada lista espectral. Então eu vou pôr aqui Fabiana e vamos fazer essa lista espectral. Como que nós vamos saber então o que nós podemos tratar? Nós temos duas maneiras, ou escolher ou ir diretamente na avaliação serial, por exemplo, da parte da alergia, como nós vimos anteriormente, não é? E adicionar o espectro de tratamento que nós queremos para ela. Então nós vamos aqui escolher o nome dela e vamos automaticamente associar. Depois, a segunda, voltamos novamente, escolhemos na avaliação serial este número 12, que são doenças inflamatórias. Então clicamos na doença anti-inflamatória, doenças inflamatórias, desculpe, analisamos e aqui adicionamos ao espectro de tratamento dela. Nós podemos adicionar quantos itens nós desejarmos. Voltando aqui, a análise da serial, vamos aqui agora a parte 22, número 22, que é neurotoxinas. Então vamos clicar aqui e vamos adicionar ao tratamento que nós queremos fazer para ela, o equilíbrio das neurotoxinas. Voltamos mais um bocadinho, vamos aqui detectar mais alguns focos e nós vemos aqui que nós temos também, mas você vê, observa que não existe um processo biorregulativo tão grande quanto esse número 12, que vai além do processo biorregulativo. Nós podemos depois testar todas as doenças inflamatórias também, uma por uma, e saber quais aquelas que nós devemos tratar preventivamente de acordo com o que nós observamos. E aqui também a parte da mordida, quer dizer, a parte relacionada à boca, não é? Não existe um problema da tempora mandibular, adicionar ao espectro dela também para tratar isto. E mais um tratamento que nós vamos determinar aqui, de uma outra parte que nós podemos escolher aqui, do número 9, que são cicatrizes. Por exemplo, harmonizar as cicatrizes de uma forma geral, adicionando esse tratamento ao espectro de tratamento dela. E aqui nós vamos então listar aquilo que nós escolhemos para tratar com o foco principal. E temos aqui a alergia, doenças inflamatórias, estresse oxidativo, a mordida e cicatrizes. Então aqui nós sabemos que a alergia é a parte principal. Nós vamos fazer 2 repetições e vamos escolher 15 segundos. Doenças inflamatórias, 1 repetição 15 segundos, estresse oxidativo, 1 repetição, mordida, 1 repetição 15 segundos e cicatrizes 15 segundos. Então vamos aqui observar se a emissão através da alça de frequência, o frequenciômetro da alça de campo, está adequado acima de 50 e procedemos ao tratamento. Então agora estamos realizando o tratamento. É muito rápido, né?
São 30 segundos, aí vai ser praticamente 1 minuto. 1 minuto e 15 segundos de tratamento. Depois de um dia ou dois, para não medir em seguida, nós podemos fazer uma nova análise desses parâmetros para verificar se houve um equilíbrio. Geralmente acontece esse equilíbrio. Nós estamos tratando então pela saída de som, a alça de campo, pela variabilidade da frequência cardíaca, harmonizando com esses aspectos que nós determinamos, os aspectos principais da análise total que nós fizemos desta paciente. Então, o estresse oxidativo, a mordida, a cicatriz, às vezes a parte psíquica é a mais importante. Você começa sempre por aquilo que é o foco principal. Alergia, mas quais são os alimentos? Nós podemos depois fazer um teste de cada elemento da alergia, ver aquilo que ela é alérgica e dessensibilizar numa próxima consulta, num próximo tratamento. Então, cada subitem desses nós vamos abrir e testar e determinar quais aqueles subitens que mais importam para tratamento da paciente. Com isso, nós vamos liberando toda a parte dos focos, os problemas alérgicos, as doenças inflamatórias, o estresse oxidativo, a parte da temporomandibular e, eventualmente, a presença de um foco nas cicatrizes. Agora vamos proceder a produção do chamado infocêutico. Para tal, nós necessitamos da bobina de Tesla conectada na saída de áudio do computador. Nós clicamos aqui e vamos adicionar o que nós queremos tratar. Então nós podemos tratar quase tudo se nós quisermos. Então nós vamos tratar alergia, ok. Vamos adicionar doenças inflamatórias, ok. Vamos adicionar mordida, ok. E vamos adicionar focos crônicos femininos. O paciente apresenta uma bursite, então nós vamos tratar aqui e vamos proceder impregnando cada 15 segundos, por exemplo, e vamos fazer o infocêutico. Então ali você tem a produção do infocêutico desses processos. Depois vamos aumentar um pouquinho as alergias, né? E vamos dessensibilizar da parte alérgica também. Então na alergia nós vamos fazer aqui agora mais 15 segundos. E com isso nós temos a produção do infocêutico específico para os dados dos focos principais. Nós oferecemos uma dessensibilização geral através de microglóbulos. Ela vai tomar meia tampinha de manhã e meia tampinha antes de deitar. E depois nós vamos escolher, depois de um tempo, como foi a sua reação. Isso, de uma certa forma, nos dá uma visão geral dos procedimentos para a realização do teste, do tratamento e da produção de infocêuticos através do equipamento alemão Heavy Quantic, que é um equipamento que utiliza a variabilidade da frequência cardíaca, ampliando todos esses aspectos que mencionamos anteriormente. Através desses procedimentos, passo a passo, como identificamos nesse vídeo, você poderá fazer a análise de todos os parâmetros através do equipamento Heavy Quantic, da variabilidade da frequência cardíaca, fazer o tratamento e também realizar a produção de um infocêutico individual com as características principais a serem tratadas para esse paciente. Muito obrigado.